Ao 12º dia do mês de novembro de 2019, reuniram-se na Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, sob a presidência do vereador Gilmar José Lavorato e secretariado pelo vereador Elvésio Alves Badaró, presentes ainda os vereadores a seguir elencados: Ananias Neto, André Lima, Jones Campos, Hélio Janone, Fernando Peps, Ismar Nóbrega, Luiz Carlos Amâncio, Rafael Ranucci, Rafael Sampaio e Sebastião Lucre. Ausente o vereador Edmar Gomes Filho, sem justificativa. Havendo quórum regimental, a presidência deu início à sessão com a apresentação da ata 073/2019, a qual foi aprovada por unanimidade dos votos e com a dispensa de leitura pelo plenário. No pequeno expediente, usaram da palavra os vereadores Rafael Dias Sampaio, Hélio Janone, Luiz Carlos Amâncio e Ananias Neto. No grande expediente, os vereadores Rafael Sampaio, Hélio Janone, Luiz Carlos Amâncio. Na ordem do dia constaram as seguintes matérias: projetos em segunda votação. Projeto de lei 021/2019, Luiz Carlos Amâncio, que autoriza o Executivo Municipal a denominar Armando Caverzan uma das ruas, praças ou bairros de nossa cidade. Aprovado por unanimidade de votos em segunda votação, com dispensa de terceira. Projetos em primeira votação. Projeto de lei 408/2019 do Executivo Municipal, que abre crédito adicional suplementar no valor de até R$16 mil no exercício financeiro de 2019, aprovado por unanimidade de votos em primeira votação. Projeto de lei 022/2019 da mesa diretora, que extingue o fundo financeiro da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, retirado de pauta pelos propositores. Indicações: protocolo 386/2019, Ananias Neto, que indica 2 quebra-molas na extensão da Rua das Jaboticabeiras. Protocolo 387/2019, Ananias Neto e Jones Campos, que indicam pintura de quadra esportiva da Escola Municipal Procopense, modalidade especial. Protocolo 388/2019, Luiz Carlos Amâncio, que indica recuperação asfáltica da Rua Jader Silva Correia, antiga Rua da Estação. Protocolo 389/2019, Luiz Carlos Amâncio, que indica ponto de ônibus e placa de sinalização no campus da UEMP. Protocolo 390/2019, Luiz Carlos Amâncio, que indica pagamento de taxa de inscrição de arbitragem na Copa Oswaldo Bernardes. Protocolo 391/2019, Fernando Peps e Rafael Sampaio, que indicam priorização do recape asfáltico e operação tapa-buraco nas ruas do Jardim Cristo Rei. Nada mais havendo a tratar, a presidência encerrou a presente reunião, da qual se lavrou esta ata e que segue aprovada e assinada nesta oportunidade, e também nos moldes regimentais do artigo 147, parágrafo 3º do Regimento Interno. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários levante. Expedientes. Resposta do pedido de informação 140/2019, Campo Comercial Luiz Carlos Amâncio. Resposta ao requerimento 272/2019, Mata Ciliar Hélio Janone. Resposta do requerimento 370/2019, áreas subjacentes de doação Hélio Janone. E resposta 379/2019, Casas do Distrito de Congonhas, Fernando Peps e Rafael Sampaio. Há uso da tribuna, senhor secretário? Sim. Requerimento 06/2019, eu, José Romeu de Amaral Neto, portador do título de eleitor 8425602-1, SSP Paraná, RG, né? Residente neste município, usando das prerrogativas que me são conferidas pelo artigo 199 do Regimento Interno, requeiro a minha inscrição para fazer uso da tribuna livre da Câmara Municipal de Cornélio Procópio para falar sobre os seguintes assuntos: canais de atendimento aos empreendedores. Romeu.
Boa noite. Então, eu achei oportuno hoje, à tarde, nós estávamos conversando, como é sabido, eu participo e conduzo um trabalho em Cornélio Procópio chamado Cidade Empreendedora. E na Cidade Empreendedora nós temos um grupo de pessoas, de lideranças, que se reúnem constantemente, formalmente a cada 15 dias, mas ao longo das rotinas do dia a gente também se cruza e conversa bastante sobre algumas pautas. Incluindo essas pautas, a gente conversou sobre a formalização e vale uma reflexão que eu achei oportuna trazer para vocês. Formalizar ou não formalizar? Eu estava há pouco dando uma entrevista que eu estava dizendo, é melhor um empreendedor trabalhando do que uma pessoa cometendo um crime. Regra geral. Sendo formal ou informal. Mas ele está trabalhando. Muito bom. Eu comparo o informal, muitas vezes, com a pessoa que está na fila do banco, ou numa fila do caixa, e vocês já devem ter passado por isso, e tem alguém que quer furar a fila e te deixar para trás. Não sem o julgamento do caráter da pessoa, mas te dá um sentimento de impotência, porque você está lá, mesmo com seus atrasos, seus compromissos, respeitando a fila, para chegar a sua vez de ser atendido. E o informal é basicamente a mesma coisa. Tem gente que está na formalidade, que se dedicou, que tem as mesmas necessidades de alimentação, de vestimenta, de proporcionar segurança aos seus filhos, mas se formalizou. E tem os mesmos argumentos usa o informal. Não, mas eu preciso também sustentar minha família. Só que ele fura a fila e quem está formal se sente prejudicado. Quando a gente compara uma fila com a formalidade, com a formalização, a gente, quem já viveu essa experiência, tem um pouco desse sentimento. Eu respeitei a fila, por que ele foi lá e furou? Então, todos têm as suas prioridades e as suas razões. Mas, uma coisa certa, competitividade tem a ver com regras. Competitividade tem a ver com um jogo que é proposto. E se existe um jogo dentro de um sistema onde prevê arrecadação, e a arrecadação prevê custeio de serviço público, o serviço público prevê a segurança social, e aquele que joga o jogo, ele deve ser respeitado. Não é uma questão de preferência, é uma questão de direito. Mas, quem não joga o jogo? Quem quer furar a fila? Aí entra a instituição chamada SEBRAE. O SEBRAE tem canais de atendimento, era essa a pauta. O canal de atendimento ao empreendedor. Então, em Cornélio Procópio, quero divulgar e deixar o convite para que os senhores conheçam o trabalho que é feito na Sala do Empreendedor. A Sala do Empreendedor, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Prefeitura Municipal, ela atende de forma gratuita qualquer informal. A intenção da Sala do Empreendedor é formalizar, mas antes de formalizar, é orientar. Orientar quem está na informalidade, seja um massagista, uma massagista, seja o cabeleireiro, seja o pintor,
seja o pedreiro, mas é orientar o porquê que ele deve se formalizar. Porque um pedreiro informal, se ele está fazendo o batente de uma porta, e se por acaso aquele batente desmorona na nuca dele, ele pode ficar afastado do trabalho. Se ele estiver na informalidade, ele vai bater na porta da prefeitura para pedir assistência. E esse recurso sai do cofre público, sai de quem é formal. Mas se ele se formalizar, ele pode ir no INSS pedir uma perícia, é direito dele. E ele vai passar na perícia e ele vai começar a receber uma contribuição mensal no valor de um salário mínimo durante o tempo que for necessário para que ele se mantenha, para que mantenha o seu sustento, porque ele é formal. Qual é o custo disso? Primeiro, a orientação é gratuita. A formalização é gratuita. O contador, ele não precisa. E ele tem que pagar R$ 51,90 para o INSS. Sendo que deste valor, uma parte deste valor é ISS, que entra no cofre da prefeitura. Se ele precisar de uma assistência médica, o INSS vai bancar. Não vai ser a prefeitura que vai bancar. Esse atendimento, esse canal é gratuito. Nós formalizamos todos os dias, nós atendemos, nós fazemos a impressão das guias de pagamento, a consultoria, o treinamento, tudo gratuito. Então é um canal de atendimento ao informal. Então aqui nós não estamos falando de abandonar os informais. Então vamos resgatar uma fala que eu tive agora no começo. Eu falei, é melhor um informal trabalhando que um bandido. Claro que é melhor. Claro. Mas nós estamos dando ao informal a possibilidade de ele compreender o que é se formalizar, a possibilidade de ele entender de gestão empresarial, a condição de forma gratuita dele se capacitar e de se tornar um homem competitivo no mercado, de forma gratuita. Obrigado. Isso não é um sonho, não é algo que vai acontecer daqui 2 anos. Isso já acontece desde 2017. Está disponível, já está acontecendo. Bom, mas isso é para o informal. Lá, em parceria com a Associação Comercial, na Casa do Empreendedor, nós temos o ponto de atendimento, que também atende de forma gratuita o formal, a microempresa e a pequena empresa. Atende com curso, com capacitação, com treinamento, com consultoria. Consultoria no balcão e consultoria in company, que nós chamamos, que é dentro da empresa da pessoa. Cafunchando lá no almoxarifado, sentando junto com o computador do cara, analisando a planilha do empreendedor, do empresário, lá na empresa dele, lá na casa dele, lá na sala de estar dele, o consultor vai. Então o que eu quero dizer hoje, né, já quase completando 5 minutos, é que hoje Cornélio Procópio tem essa assistência. Se algum informal, eu deixo esse convite e passo essa segurança para vocês, questionar vocês o porquê que aprovou determinadas leis,
vocês podem dizer, porque existe um canal de atendimento para você, onde você vai ser acolhido. E não é à toa que o nome é casa. Casa do empreendedor. Existe um canal de atendimento para você, onde você vai ser abraçado, onde você vai ser ouvido, onde você vai ter toda a assistência, onde vão imprimir para você uma guia. Não se trata de tomar um café, se trata de formalizar e pôr a pessoa dentro de um contexto, de um caminho de competitividade, de profissionalismo, de forma gratuita. Existe um canal. Fica na Rua Mato Grosso, número 110. Então, para quem não conhecia, faço hoje, quero aproveitar essa oportunidade para que conheçam, para que saibam. Coincidentemente, por ser dia 19, amanhã nós teremos uma reunião, como sempre temos, que é do Comitê Gestor da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Hoje eu conversava com uma pessoa e ela me disse o seguinte: quando é que a gente vai ver resultado do trabalho do Sebrae? Eu respondi: vá amanhã, na reunião. Seja protagonista do desenvolvimento local. O que eu estou vindo fazer hoje aqui, o que nós estamos avançando, o que tem na pauta hoje, é um passo desse protagonismo. Os quase 800 empreendedores que nós formalizamos por mês, é um passo desse protagonismo. Isso não sai na mídia. Isso acontece e são estatísticas internas. Os atendimentos que nós fazemos na sala, no ponto de atendimento, não saem na mídia. Deveria sair. Deveria. Talvez seja até meia culpa minha. Então, vocês estão convidados a participar dessa reunião, a se engajar nesta causa e a assumir o protagonismo do desenvolvimento local, na perspectiva da competitividade, da formalização e da capacitação das pessoas. Fico à disposição. Já avancei provavelmente meus 5 minutos. Fico à disposição para perguntas, para o atendimento e para receber cada um de vocês lá na Casa do Empreendedor. Tá bom? Eu chamo Casa do Empreendedor. Reparem que eu não falo Sebrae. O Sebrae é um mecanismo dentro da Casa do Empreendedor. É um canal. Lá tem outros. Tem o Banco Fomento, que promove capital de giro. Tem a Sala do Empreendedor para atender o empreendedor individual e o informal. E tem o ponto de atendimento. Então, são 3 canais num único espaço. Ok? Muito obrigado. Eu vou deixar a palavra aberta. Isso. Horário 8h30 da manhã. Amanhã, por coincidência. Algum vereador? Eu gostaria de te agradecer a presença mais uma vez, e as portas desta casa sempre estarão abertas a você. Eu que agradeço. Tá, as portas lá do Sebrae estão abertas a todos vocês. Obrigado. Tá. Passamos ao pequeno expediente. Vereador Rafael Sampaio. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, população aqui presente, aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Na semana retrasada, nós fizemos um pedido de informação, pedindo para a Coapar que enviasse a cópia do convênio firmado entre a Coapar e o município de Cornélio nas construções das casas populares aqui de Cornélio Procópio. E nos foi enviado esse convênio e, para nossa surpresa, a gente imaginava
que as coisas fossem de uma forma, porque, como foi dito, o município não teria participação no cadastramento e na seleção das pessoas que participariam desse chamamento dessas casas populares. E, lendo o convênio, na cláusula 2ª, ele diz expressamente: caberá ao município cadastrar e pré-selecionar, em parceria com a Coapar, as famílias a serem atendidas no projeto. Pelo que a gente conversou com os munícipes de Congonhas, eles nem sequer tomaram conhecimento aí de como se fazia, o que se fazia no cadastramento. E também foi informado para eles que a seleção era feita exclusivamente pela Coapar. Nesse caso, ou houve uma falha do município que não participou desse cadastramento e dessa seleção, e, nesse caso, foi omissa, ou houve uma quebra do contrato, porque o contrato mesmo estabelece que quem ajuda a fazer o cadastramento e a pré-seleção, juntamente com a Coapar, é o município de Cornélio Procópio. Então, a gente tem que começar a ver o que realmente aconteceu lá, porque alguém comeu barriga nessa história. Nós já sabemos das denúncias que foram feitas ao Ministério Público, vamos levar esse convênio que foi firmado e verificar o que aconteceu nessa falha, porque se o município poderia ter participado do cadastramento e da pré-seleção, por que não o fez lá no distrito de Congonhas? Muito obrigado. Vereador Luiz Carlos Amâncio. Senhor presidente, senhores vereadores, população presente, e a população presente é sempre muito pequena, mas isso realça a importância dos que comparecem. Pessoal que acompanha a transmissão da sessão pela TV Câmara, nós temos uma data importante amanhã, vereador Fernando, dia da Consciência Negra. Curiosamente, nós não recebemos aqui, senhor presidente, esse ano, os representantes do movimento. Acho que faltou um convite nosso, mas também não custaria nada. Pessoal do movimento que sempre teve aqui o acesso franqueado, comparecer nessa Câmara. Nós tivemos a divulgação durante a semana aí dessa diferença que há de remuneração, de expectativa de vida, frutos do racismo que nós temos no país e que não pode ser questionado. Então era um momento importante para que o movimento negro se fizesse presente para divulgar as pautas, a programação. Eu acredito que eles tenham bastante atividades aí durante a semana, mas não deve ter chegado nessa Câmara nenhum convite também, pelo menos eu não tomei conhecimento, para participar de qualquer atividade do movimento. Nós já tivemos aqui o presidente do movimento e teve algumas situações de estresse por ocasião daquelas situações, mas é fruto da democracia, Hélio. Então não adianta vir aqui debater e depois não voltar mais aqui, que o fórum adequado para debater e para divulgar realmente é esse. Uma outra questão importante, vereador Hélio, nós publicamos algumas coisas com relação a obras que o prefeito Amin tem realizado na cidade. Teve uma repercussão lá em Congonhas. E essas obras, vereador Fernando, nós temos que pontuar. Eu acho que cada administrador que consegue atingir alguns objetivos merece sim um destaque. Essa questão do asfalto do prefeito Amin na cidade, nós tivemos no panorama um problema sério, que a empreiteira que ganhou faliu no meio da obra, e havia a possibilidade até desse processo todo de recontratação de uma segunda empresa demorar bastante.
houve agilização dos procedimentos burocráticos, e aí nós tivemos no final de semana, eles iniciaram o trabalho lá, me parece que no feriado, trabalharam no sábado, no domingo eu vi lá o pessoal trabalhando, continuaram trabalhando, eles vão terminar 70% do bairro com uma semana de trabalho, no máximo. E no mesmo projeto lá tem 2 avenidas do Figueira e a rua Orlando Bini do Jardim Cristo Rei. E, curiosamente, quando a gente faz umas postagens e uma divulgação, aparecem algumas pessoas, primeiro que nós temos que respeitar o direito das pessoas se manifestarem. Mas as pessoas precisam se informar um pouco antes de ficar atirando para tudo quanto é lado nas redes sociais. Porque a cada postagem que temos é um festival de barbaridades, de falta de informação. Se o prefeito, a impressão que dá é que se fizer 95% do asfalto, aparece 5% reclamando da vida, questionando o que foi feito. Então tem que dar mérito também quando o serviço é realizado. Esse asfalto que nós estamos tendo na cidade, vereador Tião, todos nós sabemos que receita e despesa do município empata. Se não tiver articulação política junto ao governo estadual, porque o federal não está liberando recursos, se não tiver o empenho dessa Câmara, essa Casa Legislativa também se empenha na busca por recursos. Aí é um trabalho grande da administração, com o apoio dessa Casa Legislativa, e de repente dá a impressão que nós não podemos divulgar o que tem de bom na cidade. Então aproveitei aí durante a semana para divulgar a questão da troca da iluminação LED. Já está com licitação marcada, vereador Rafael. Isso, o vereador levantou essa questão aqui, já tem licitação marcada. Paga-se com a redução do valor da taxa da iluminação pública. É uma coisa perfeitamente possível de ser feita. Então as coisas boas têm que ser ditas, e eu estou aproveitando aqui esse primeiro momento para divulgar as coisas boas da administração. Vereador Ananias. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, população presente e também nos acompanha através da transmissão. Primeiramente, hoje trago uma indicação que autoriza o Executivo Municipal, deixa eu abrir aqui a indicação. Indica melhorias e manutenção no trevo que dá acesso ao conjunto Fortunato Sibim pela rodovia PR-160. Isso já foi assunto de discussão nossa aqui, né? Trago hoje uma indicação para reiterar. Nós sabemos o problema grave que é a entrada daquele bairro, né? Nós sabemos alguns acidentes de repercussão que também já tiveram naquele trevo. Tem a situação da PR, mas acredito talvez que a prefeitura possa ajudar de alguma forma uma melhoria para deixar menos perigoso aqueles trevos, porque são 2 entradas principais. Há muita reclamação realmente dos moradores do bairro, que passam ali todos os dias, e é uma situação que realmente para eles já está insustentável. Precisa realmente ver essa situação com o DR, também com a prefeitura, mas que possa de fato ser feito algo que corrija ou que melhore esses trevos de acesso. E a outra coisa também que eu queria aproveitar, como o Luiz disse, o asfalto tem sido feito em partes da nossa cidade, mas também, Luiz, não poderia deixar de registrar aqui, né, o pedido do pessoal do Vitória Régia, que vem nos pedindo bastante, São Judas Tadeu, outras regiões que nós sabemos que ainda está necessitando a chegada do nosso asfalto, mesmo, né, já tendo feito bastante, mas nós sabemos que a demanda ainda, em algum certo ponto, alguns lugares precisam. Então essa parte ali da curva ali do Vitória Régia, que desce para aquelas travessas, também temos o São Judas Tadeu, aquela ponte. Então também fica o registro aí, o pessoal que tem sempre contato com a gente. Eu tenho bastante indicações feitas também para aquela localização. Hoje seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Passamos ao grande expediente. Vereador Rafael Sampaio. Agora, no grande expediente, a gente vai aproveitar para falar a respeito dessa indicação que nós estamos fazendo e que foi inspirada numa conversa que a gente teve com a professora Simone Moraes, que é professora da APAI, que atende
crianças excepcionais. E nós estávamos falando sobre a questão de parquinhos inclusivos de crianças especiais, que já estão sendo feitas em inúmeras cidades. A gente já viu isso em Curitiba, Maringá, e isso tem tido um impacto muito bom para essas crianças e para o convívio dessas crianças com a sociedade. A gente sempre participa de conferência para falar sobre a inclusão do deficiente, da acessibilidade, e a gente fica procurando alternativas para melhorar, para fazer com que isso se torne realidade. E essa, sem dúvida nenhuma, é uma medida simples, uma medida que pode ser colocada em prática e que a gente entende como uma sugestão para a administração pública. Esses parquinhos, como a gente já viu, fazem balanço para criança que usa cadeira de rodas, fazem gangorra para criança que usa cadeira. Isso faz com que essas crianças participem mais das atividades sociais, participem mais das atividades com as demais crianças, ajudando na socialização delas, ajudando no desenvolvimento social, intelectual delas. Então, a gente vê essa medida como uma medida muito boa. É óbvio que a gente gostaria que isso se irradiasse por todos os parquinhos, mas é difícil, porque a situação dos parquinhos em Cornélio, tem parquinhos em boa situação, principalmente um recente construído ali na Praça Botafogo. O do Cristo ainda está em boas condições, mas os demais, então, numa condição um pouco pior. Talvez, quando fosse já reformar algum parquinho, já era o momento de se pensar em fazer uma atitude dessa, que seria uma atitude muito boa aí para essas crianças e para o nosso município e para as demais crianças que vão começar a se habituar a viver com essas crianças e passar a tratar elas de forma igualitária. Muito obrigado. Vereador Luiz Carlos Amâncio. Senhor presidente, senhores vereadores, retorno por conta da lembrança do Neto, da questão do acesso lá do Cibim. Nós temos um pedido dos moradores da Vila Popular, senhor presidente. Os caminhões que vêm pela Nossa Senhora de Fátima, antes eles atravessavam o pontilhão, desciam margeando a BR, faziam o contorno e pegavam a BR-369. Agora eles vêm de Nova Fátima, especialmente um caminhão grande, daquela empresa lá da Pedreira, que funciona lá depois do Bosque. Ele vem e sai margeando ali a Vila Popular, o Conjunto Taurus, aquela parte alta do Conjunto Taurus. Tem casas ali que, segundo os moradores, estão inclusive rachando por conta desses caminhões pesados. Então, o pedido que eles estão fazendo é para que retorne ao sentido original lá, entre pelo pontilhão, desça e depois retorne pela BR. Então, eu estou fazendo uma indicação com relação a isso. Vereador, oi. só peço uma parte. Sim. Eu só vou comentar porque eu acompanhei quando eles foram alargar aquele espaço lá. A empresa alega que não tem outro lugar para fazer a saída dos caminhões a não ser por ali. E se não tivesse essa saída, se não conseguisse fazer essa saída, a empresa ia ter que se transferir da cidade. Foi isso que o engenheiro alegou, porque é muito grande a parte são pré-moldados, né? Aquela estrutura é muito grande, então não tem aonde aquela carreta virar. Eles fizeram um projeto, André, os moradores lá, eu acho até que eles procuraram algum profissional e eles encontraram uma solução lá. Sem prejudicar a empresa, evidentemente, mas eles têm uma outra alternativa. Teria que quebrar um pouquinho de um canteiro lá, eles encontraram lá um caminho e querem que a prefeitura vá com o engenheiro, evidentemente, lá para verificar se isso é viável. Então, por isso a indicação. É evidente que se não for... Estou comentando porque, às vezes, né? Sim. E tiveram que mudar um poste de lugar lá, foi uma demora, uma demora do caramba lá para resolver aquele problema. Foi mudado exatamente por causa da empresa que foi feita essa mudança. Era isso, senhor presidente.
Passamos à ordem do dia. Projeto em terceira votação. Projeto de Lei 020, mesa diretora, estabelece carga horária mínima aos cargos comissionados da Câmara Municipal e fixa que suas atribuições devem corresponder à natureza de cargo em comissão, em cumprimento à recomendação administrativa número 15 de 2018, expedida pelo Ministério Público. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Comissão de Justiça e Redação, no uso de suas atribuições competentes, emanadas pelo regulamento interno da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, através de seus vereadores componentes, manifesta-se desfavorável à emenda apresentada ao projeto de lei número 020/2019, de iniciativa da mesa diretora do Poder Legislativo, para constar parágrafo único ao artigo 3º, dispondo que, em observância ao princípio constitucional da isonomia, todos os vereadores terão direitos iguais de assessores legislativos indicados por cada vereador. A emenda apresentada fora do contexto, na medida em que se exige planejamento administrativo, de desconcentração administrativa e adequação que demandam maior estudo em matérias ligadas à mesa e que interessam ao poder como um todo e não o interesse de cada vereador, como bem mencionou o parecer jurídico do Procurador Jurídico da Câmara Municipal, Dr. Rafael Hernani Cabral Brocher. Examinada a matéria apresentada, concluímos, enfim, a emenda apresentada, aparentemente constitucional, contém redação dúbia, gerando violação ao princípio da impessoabilidade, da eficiência administrativa e ao interesse do Poder Legislativo como um todo. Cornélio Procópio, 11 de novembro de 2019. Vereador Rafael Alcântara Ranucho, presidente. Vereador Jones Campos, relator. Vereador não assinou, Rafael Sampaio. Em discussão. Senhor presidente, peço a palavra. Senhor presidente, eu quero dizer a vossas excelências, deixar de uma forma muito clara, nós não estamos pedindo verba de gabinete. Nós estamos reivindicando que na atual estrutura da Câmara de Vereadores existem 18 cargos comissionados na Câmara e que cada vereador possa ter o seu gabinete com uma pessoa para poder atendê-lo, o que não é o caso hoje. Então, o que a gente quer dizer, o que a gente quer colocar, a nossa manifestação é que os cargos comissionados tenham que ser igualitários. E o presidente a Comissão de Justiça e Redação, ele acatou o parecer que, na realidade, o parecer ele foi no sentido de se contrapor, dizer que não pode. Ele não apresenta solução. Ele apenas diz o seguinte: olha, com a atual estrutura não pode. Olha, se aprovada essa medida hoje, se for reprovado esse parecer da Comissão de Justiça e Redação, o que significa que a emenda vai prevalecer, ocorrerá que a mesa da Câmara deverá apresentar um novo projeto adequando a essa situação. É muito simples. Ela pode, a partir deste, tomar a iniciativa, a mesa da Câmara, que são os quatro membros, e ter na sua oportunidade aprovar um novo projeto da estrutura da Câmara, dando condições para que todos os vereadores tenham uma pessoa para atender, tenham um gabinete para atender a população, não como está a atual gestão, a atual estrutura hoje. Então, infelizmente, o parecer que é colocado pela Comissão de Justiça e Redação, concordado com o assessor jurídico dessa casa, ela é mais um parecer proibitivo do que um parecer que ele venha dar a liberdade da questão de todos os vereadores aqui na Câmara
ter um tratamento igualitário. É o que eu queria nos posicionar, senhor presidente. Em votação, os favoráveis ao parecer permanecem como estão, os contrários levantem. Aprovado o parecer jurídico. Em discussão, o projeto sem a emenda. Os Senhor favoráveis... presidente, eu gostaria que registrasse os nossos 2 votos contrários. Será registrado. Em discussão, o projeto sem a emenda. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Vereador Neto Ananias pede dispensa de terceira. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovados. Projeto em segunda votação. Projeto de lei. Esse projeto ele retornou como segunda. Certo? Projetos em segunda votação. Projeto de lei 392/2019, Executivo Municipal. Dispõe sobre o comércio ambulante e a prestação de serviço ambulante nas vias do logradouros público, sobre a publicidade nos equipamentos desse comércio e dessa prestação de serviço e o funcionamento de feiras livres, de artesanato, de agricultor, noturna, food trucks e similares, e da outras providências. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Jones. Senhor presidente, senhores vereadores, conforme a apresentação do Romeu, alguns instantes aqui nessa casa, nós podemos observar que essa matéria é algo para que Cornélio possa avançar na questão da legislação sobre os ambulantes, os food trucks, enfim, todas essas atividades que estão acontecendo no nosso município de forma informalmente. Então, nós já tivemos esse projeto, já foi votado em primeira votação, o projeto em primeira votação não passou, foi solicitado para que o Celso viesse até esta casa, fizesse uma explanação. Naquela ocasião, os vereadores pediram a retirada do projeto, alegando que precisariam conversar melhor. O Celso se colocou à disposição, parece que nenhum vereador o procurou para tratar o assunto, e eu imagino que se deram por satisfeito. Então, eu gostaria de pedir aqui, encarecidamente a todos os vereadores, que nós aprovássemos esse projeto hoje, em segunda votação, para que o projeto fosse para... vai para a terceira, quando tem essa... Perfeitamente, para que a gente possa... Hoje nós vamos votar em segunda. Peço a palavra. Então eu peço o apoio de todos os vereadores desta casa. Vereador Neto Ananias. Senhor presidente, eu participei, claro, desde o início dessa discussão desse projeto. Eu sempre fui um dos vereadores que tive dúvidas sobre esse projeto, né, algumas coisas que realmente eu não entendia. Mas, ao contrário, né, não é contradizendo o que o vereador Jones disse, mas eu procurei o Celso, né, e a gente esteve reunido na prefeitura, acho que foi na semana retrasada, se eu não me engano, e aproveitei justamente essa retirada de pauta para poder estar conversando com ele. E não vou me estender, mas eu pude tirar todas as dúvidas que eu tinha, peguei o projeto, a gente sentou junto, conversou, debateu, trocamos algumas ideias. Então, só quero deixar registrado que sim, eu procurei o Celso e a gente pôde conversar e eu tirei as dúvidas que eu tinha com ele. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Vereador André. Eu também gostaria aqui de parabenizar o Celso, que nós sabemos que esse projeto está engavetado há bastante tempo, né? Pelo que eu sei, desde 2011. Quero dar os parabéns aos vereadores aqui que vão votar a favor. Eu sempre fui favorável nesse projeto desde o início. E então eu vi o vereador agora pedindo o apoio dos vereadores, né? Deu a entender que o projeto é dele. Então o projeto não é dele, o projeto é nosso. E eu queria registrar e dar os parabéns a todos os vereadores que vão aprovar esse projeto, e principalmente ao Celso, viu, Celso? Porque isso aí está engavetado faz muito tempo e passou da hora da gente regulamentar isso aí. Continua em discussão. Eu queria... Peço a palavra, senhor vereador presidente. Luiz Carlos. Tive a oportunidade, não nessa semana, senhor presidente, mas na semana anterior eu tive a possibilidade de conversar com o Celso. Ele me explicou algumas situações, outras eu tinha conhecimento, mas a grande questão que eu coloco com relação a esse projeto é que ele foi elaborado, apresentado, e aí até por uma deficiência nossa,
foi ouvida uma parte só. Não foram ouvidos os ambulantes da cidade. E isso interessa diretamente aos ambulantes também. Isso, Peço uma parte, vereador. momento só, vereador, deixa eu concluir e depois concedo. Eu, por exemplo, tentei conversar com alguns ambulantes, encontrei um, por exemplo, que era a favor, encontrei 3 que eram contra. Tem um detalhe que me chama particularmente a atenção nesse projeto, na questão da regularização ou da legalização dos ambulantes da cidade, ou dos informais, que é o fato de que eles passariam a ter um compromisso com o governo federal, mesmo que seja pequeno, de pagamento, e há um levantamento de que há uma imensa maioria dessas pessoas que se formalizam e que na prática acabam assumindo uma dívida com o governo federal porque não pagam esse valor mensal. Então, sem que tenhamos esse contato com os ambulantes, eu considero, primeiro, arriscado. Nós já tivemos exemplos, vereador Hélio, na cidade e no país. Discute-se, por exemplo, a CLT, mas discute-se pela ótica do patrão e não se discute ela ouvindo sindicatos e empregados. E depois a gente tem um monte de trabalhadores reclamando, porque eles simplesmente não foram ouvidos durante o processo. E a outra preocupação que eu tenho com relação a esse projeto é que ele vem numa hora onde as pessoas estão fragilizadas. O ambulante é o cidadão que está descartado pelo comércio, ele não tem condição de aprovação no concurso público, ele não tem condição de competir no mercado, ele cai na informalidade como uma forma de sobrevivência. No momento de crise, nós temos 13 milhões de desempregados no país, nós temos mais de 30 milhões de subempregados, e de repente, num momento desses, a gente, de cima para baixo, determina o que eles têm que fazer, sem que eles tenham sido sequer ouvidos. Então, a minha posição, quando os comerciantes falam que vem um cidadão de fora vender cofre na cidade, eu acho que aquilo ali realmente tem que ter uma legislação, uma fiscalização, aqueles que concorrem diretamente com as pessoas estabelecidas e que pagam seus encargos. Aí eu considero justo que tenhamos aí uma fiscalização. Mas quando nós generalizamos e incluímos todo mundo nessa lei, e aí vai me desculpar o Celso que me falou isso, que nós não teríamos o rigor da fiscalização. Que a fiscalização, por exemplo, não correria atrás do cidadão que vende o pãozinho, ou que vende a fruta, ou que vende a verdura. Só que a partir do momento que nós aprovarmos uma lei aqui, não compete a nenhum fiscal da prefeitura escolher quem ele vai fiscalizar. Se o fiscal começar a escolher quem ele vai fiscalizar, ele vai prevaricar, ele vai descumprir a lei que está sendo aprovada. Então, se aprovar a lei, ela tem que servir para todo mundo e ela tem que ser aplicada. E vai ser aplicada, porque qualquer pessoa que se sentir prejudicada com a mulher que vende pão, ela vai denunciar na prefeitura e vai exigir a fiscalização em cima dessa pessoa. Então, para mim, se fosse por uma questão de bom senso, vereador Hélio, discutiria isso, o meu voto é claro, eu sempre me manifestei com relação a isso, não tem nada a ver de repente, prejudicar comerciantes estabelecidos, até porque nós temos que pontuar bastante aqui, doutor Ismar. Nós fiscalizamos aqui pela Câmara um monte de gente que tem uma porta aberta e não tem alvará. Então nós estamos aqui tentando correr atrás de ambulante, enquanto tem um monte de comerciantes com portas abertas, e que não são ambulantes que estão na rua, que não tem alvará e não recolhem cargo nenhum para a administração municipal. E essas pessoas continuam funcionando normalmente. De bares, quando foi fiscalizado, de 30, 27 não tinha alvará de licença para funcionar. Então eu acho, seria uma ideia que provavelmente não vai passar, nós não vamos retirar mais isso de votação, vai para o voto, mas teria que sentar com os ambulantes, a administração teria que ter tomado essa iniciativa antes de mandar esse projeto para cá, porque nós estamos votando um projeto ouvindo só um lado e sem saber o que é que pensam os ambulantes da cidade, e isso assumo aqui também uma falta de tempo nosso, uma falta de articulação para não ter trazido os ambulantes para esse tipo de discussão. Então, votar ouvindo só um lado é uma situação que eu não vou fazer. Só para complementar a fala do vereador e discordar, nós fizemos reuniões
Não foi uma, não. O Pimpolho está aqui, que representa a Feira da Lua. Nós levamos aproximadamente 20 empresários que não trabalham só na Feira da Lua, eles trabalham na terça-feira na Feira da Lua e durante os outros dias eles participam de vários pontos. Só concluindo, vereador. Só concluindo, eu estou com a palavra. Nós fizemos aproximadamente 3 reuniões na Casa do Empreendedor. Então, vereador André, também aqui eu estou fazendo o papel do advogado do diabo. Não que o projeto seja meu, mas eu tenho defendido esse projeto por conta de representar a categoria dos empresários. Sei que o vereador já teve problema, nós já fomos na fiscalização junto, estamos brigando junto nesse projeto. Vereador Hélio Janone fez uma proposta para que o projeto tramitasse, talvez não nesses moldes, mas estava preocupado com isso. Vereador Neto Ananias, vereador Sebastião. E assim, essa questão ela já foi bem discutida. Tá? Então eu discordo de Vossa Excelência quando o vereador diz que não houve uma conversa. Nós temos conversado diariamente com alguns comerciantes. E a dificuldade hoje é que o comerciante que quer se estabelecer no município de Cornélio Procópio para comercializar um produto na rua, ele recebe o seu alvará da Prefeitura Municipal, vereador Rafael, para que o alvará é no endereço da residência dele. Sem a regulamentação dessa lei, onde estabelece um local público ao qual ele possa permanecer, comercializar o seu produto, sempre esses comerciantes que estão nos diversos pontos da cidade, eles estarão irregulares. Tá? O município não pode notificá-lo, porque não tem lei que diz que ele não pode ficar ali, mas também não tem lei que diz que ele possa ficar naquele local. Então, é uma questão polêmica, mas eu acho que nós temos que aprovar o projeto. O projeto futuramente vai passar por algumas adequações, conforme nós formos identificando os problemas. Nós estamos nesta casa para isso. Então, eu não vejo outra solução de recuar na questão desse projeto, vereador. O projeto eu acredito que tem que ir para voto, mas quando você fala em food truck, em trailers, nós estamos falando de pessoas que faturam e que têm condição sim de se formalizar. E que deveriam ser fiscalizadas também para que se formalizassem. A preocupação minha não é com esse pessoal, que tem um faturamento razoável, o pessoal da Feira da Lua, que participou de reuniões. Eu quero saber quem é que procurou a dona Maria que passa lá no CREA vendendo pão e vendendo coxinha, porque ela nem sabe o que é uma lei. Aonde que eu acho a dona Maria que passa lá no CREA? Onde está o banco de dados da dona Maria? É que eles são ambulantes, é que vocês querem banco de dados para vender um produto em cima e tem que ver se ela quer comprar esse produto. Só porque não adianta também, de repente, criar uma reserva de mercado para regularização de empresas por interesses que vão muito além só da formalização. Na verdade, eu estou preocupado com a pessoa que não vai ter R$50 para pagar. A dona Maria passa na Benjamin Constant de manhã vendendo pão e à tarde vendendo coxinha. E se alguém denunciar ela, o fiscal, segundo a lei, tem que ir lá e tomar, inclusive, a mercadoria que ela está vendendo. Então, contra esse tipo de situação, evidentemente que eu vou me posicionar. Peço a palavra, senhor. Eu já tinha me posicionado antes e continuo mantendo a minha posição, no sentido de que é necessário mesmo a regulamentação dessas atividades. Infelizmente, nós não podemos compactuar com a ilegalidade. E é necessário que a gente incentive as pessoas a trabalharem na formalidade. A gente sabe que também isso decorre da situação social do país, que está levando cada vez mais as pessoas a procurarem a informalidade, mas nós temos que lutar para tentar reverter essa situação. E por conta disso, eu já me posicionei a favor, vou votar a favor do projeto. A única preocupação que me fica nesse projeto, e o Jones até levantou uma situação, que é óbvio que esse projeto no futuro vai ter que ser feita adequações, e a única preocupação que me fica é o fato de que muitas questões estão sendo estabelecidas aqui, vão ficar a critério da regulamentação da secretaria responsável. Como, por exemplo, quem vai definir os locais onde essas pessoas vão utilizar, quem vão ser as pessoas que vão utilizar. Isso vai ficar a critério de uma questão que deveria ser administrativa, mas eu temo muito que vire um critério político, porque, infelizmente, tudo vira
critério político. Se você é meu amigo, você pode ficar no alto do Cristo. Se você não é, você não põe o pé no alto do Cristo. Isso que acho que faltou na regulamentação desse projeto. Mas, como o Jones falou, isso é uma questão que a gente pode adequar com o tempo. A gente tem, eu até citei o Cristo, porque a gente viu essa semana aí, essa discussão que ocorreu no Cristo. Foi liberado lá o Alto do Cristo para que as pessoas pudessem praticar a atividade de food truck lá. E o comerciante que tinha feito um bar, investido, vereador, tudo mais. Só cortando sua fala aí, a respeito do... Eu vou esclarecer aqui, porque a pessoa que está trabalhando lá é meu amigo. Ele não tem autorização. Como ninguém na cidade tem autorização. Por isso que precisa dessa aprovação dessa lei. Mas o meu medo é que lá na frente, essa autorização, essa é a questão que eu estou colocando. Essa autorização fique dependendo do vereador, do amigo do vereador, do amigo do prefeito, do amigo. Isso que eu acho que é o grande problema. Não deveria ser por esses critérios. Os critérios têm que ser por critérios objetivos. Abrindo licitação, possibilitando que todas as pessoas possam acontecer. O projeto é para isso, porque hoje quem quiser trabalhar no Cristo lá está liberado. O projeto conversou, não estabelece essa forma porque pode explicar a situação ou não? Porque fica a critério da secretaria responsável a regulamentação disso. Isso. Criar pontos, criar rodízios. Foi isso que foi conversado com o Celso, que é o secretário, que é responsável por essa parte. Sim. Agora o que foi falado, e eu tenho que defender sim, como você defende seus eleitores, seus amigos aqui, eu já vi defendendo invasão, já vi defendendo várias situações aqui, até porque o senhor uma hora fala de invasão e do outro lado o senhor é advogado de invasores. Entendeu? Então, essa que é a situação. Deixa eu até te explicar. O que eu falo é de invasão de terreno público que a prefeitura tem que tomar atitude. A prefeitura. No caso, eu sou defensor de uma invasão num terreno privado. Eu não tenho relação com a empresa, com o proprietário. Nesse caso, o que eu estou falando... Quem tem que defender a propriedade privada é o proprietário. A pública somos nós. É o exemplo. Eu estou te citando um exemplo, porque o senhor citou a situação lá e o senhor também não sabe como que está aquela situação. Ou o senhor sabe como que está a situação do Alto do Cristo? Qual o rapaz está irregular? O que eu estou falando... Não, você acabou de falar que o rapaz está trabalhando lá. Está trabalhando lá. Se ele está irregular, se ele não está... O fato é que agora, se eu quiser, todo mundo que quiser então montar uma barraquinha lá vai poder montar? Hoje pode, porque não tem essa lei, não tem critério. É isso que eu estou tentando explicar. Existe regra com relação a isso. Existe o código de postura. Mas não é. O código de postura é que, na verdade, não é utilizado, não é aplicado, não é regulamentado. Me mostra onde que ele não pode trabalhar lá. Só pegar o código de postura. Me mostra onde que ele não pode trabalhar lá? Só pegar o código de postura. Então amanhã o senhor faz favor de me mostrar. Agora, o problema é que não há fiscalização com relação a essas situações. É isso que eu estou te falando, por isso que está fiscalização. Por isso que nós o que eu estou falando é a questão de você estabelecer critérios políticos para se estabelecer quem vai ficar em que lugar. Mas eu acho que precisa ser criado e feito os critérios. Eu acho que não tem que ser critério político, tem que ser critério técnico. Até agora não foi criado nada. O que foi criado até agora? Aí é que está. Cabe a nós criarmos isso. E nós não estamos criando. E nós não estamos criando. Nós não estamos criando. Nós estamos estabelecendo que uma secretaria, nós estamos dando uma carta aberta para uma secretaria regulamentar isso. Não, o senhor está falando que espera não acontecer politicagem. Não foi feito nada até agora. Estamos aqui votando a lei. Está engavetado desde 2011. É isso que eu estou falando. Eu estou falando que nessa lei existe esse critério. Quem vai estabelecer os locais, as pessoas, vai ser um regulamento que vai ser criado pela secretaria. E como vai ser esse regulamento? O secretário está aí. Agora, se falar que vai ser usado como politicagem, é uma falta de respeito, doutor. O senhor me desculpa. Eu acho que poderia abrir para o secretário falar alguma coisa. Está aqui. Só um pouquinho, a palavra do doutor Ismar que pediu a palavra. Senhor presidente, o projeto não é perfeito,
tem falhas, difícil em algumas questões, mas o projeto a gente precisa fazer alguma coisa. Eu acho, veja bem, eu concordo com a Manso, tem gente que vai sair prejudicado ali, mas eu não posso prejudicar uma cidade de 50 mil habitantes por algumas pessoas que vão ser prejudicadas e vão mesmo. Quando a Câmara Municipal de Cornélio Procópio aprovou aqui, há algum tempo, o aumento do ISS de 2% para 5%, causou prejuízo para muita gente e causa até hoje. Ontem eu recolhi um boleto da minha filha de R$650 de ISS. É um imposto só, fora todos os outros que a gente paga. Ela paga todo mês de 500 a R$1.000, mas está pagando. Olha, a lei aprovou, recolhe-se 5%, vamos pagar os 5%. Agora, até quando a gente vai na discussão? Concordo com o Rafael, o critério tem que ser técnico, não político, tem que ser técnico, tem que haver regulamentação ou regulamentações. Nós não podemos aprovar uma lei dessa e lá na frente, se percebermos que ela está errada, não corrigirmos, nós temos que corrigir, mas tem que aprovar, porque você não pode engessar uma cidade de 50 mil habitantes, que as pessoas querem trabalhar. O meu genro abriu uma pizzaria ali, está ralando, coitado, mas deu 10 empregos. São 10 pessoas empregadas, 10 famílias empregadas. Então nós precisamos disso. E, Amanso, vou discordar um pouquinho de você, amigavelmente. Não são mais 13 milhões de desempregados, são 12 agora. 12 milhões de desempregados. O que cai entre nós é uma barbaridade de qualquer maneira, sim, né? Sim. Só um pouquinho, Luiz. O Fernando pediu a palavra primeiro. Senhor presidente, eu quero relatar aos senhores aqui que no passado foi feito o Código de Postura do município. O Código de Postura do município foi uma comissão formada por 3 vereadores, que era o Valmir Matos, o Jader e esse vereador que vos fala. Nós passamos 6 meses estudando esse Código de Postura. A lei que está sendo apresentada aqui, ela revoga quase uma boa parte do Código de Posturas do município. É importante ficar claro, aquilo que é tratado pelo Código de Postura passa a ser tratado por lei específica. Então, ainda voltando aos senhores, eu tenho uma experiência. No mês de dezembro, nós aprovamos e demos para que o comandante do Corpo de Bombeiro regulamentasse uma daquelas taxas do bombeiro. Vocês não têm ideia do que aconteceu. Até há pouco tempo, a Justiça Federal agora revogou isso aí. Mas está aí, 1.200.000 de superávit. Porque passou nós fizemos uma lei e ela não voltou nunca mais aqui, dando para que o comandante do bombeiro, ele estipula o valor da taxa. Então, quando nós aprovamos uma lei, deve ficar entendido o seguinte: nós não estamos aprovando essa lei para a atual administração. Nós estamos aprovando essa lei para esta administração e as demais administrações que virão. Então, há 2 pontos aqui, nessa lei, que me traz alguma preocupação, de forma objetiva. O artigo 45, ele vem proibindo uma série de coisas, inclusive questões que precisam ser discutidas por advogados, por pessoas que têm um entendimento melhor na área de direito do que a gente que não tem entendimento nessa área. Se isso pode ser feito por lei municipal ou pode ser feito por lei federal. Entendeu, vereador Luiz Amanso? Tá? A segunda questão é que eu estava olhando aqui vários temas que estão dentro dessa lei específica serão regulamentadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Há 2 caminhos. Primeiro, nós estamos tratando, tá, da questão que eu vejo do começo ao fim dessa lei, do pequeno, daquele que está procurando sobreviver dentro do mercado,
daquele que está na informalidade. Então, o que ocorre? Nós estamos remetendo isso apenas ao secretário municipal, e eu não estou aqui, Celso, discutindo a questão da competência, porque eu conheço, mas eu estou discutindo, tá, que nós somos substituíveis. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não estaremos mais. Então, eu acho que essa regulamentação, ela deveria vir para a Câmara por lei específica. E esse projeto, da forma que ele está, ele abrange uma série de áreas. Ele poderia ter sido fatiado a questão da feira livre. Como é que vai discutir a questão da vigilância sanitária e a questão da fiscalização das pessoas que vão comercializar? A questão do food truck, né? Como é que ele deve ser discutido? São várias questões, são várias caixinhas, né? Como eu diria, que devem ser discutidas de forma separada. Nós estamos, na realidade, ao meu ver, fazendo quase que uma substituição, em grande parte, ao Código de Postura do município, que é uma lei só que trata de todos os assuntos e que determina a função do fiscal. E aqui vejo na pauta que há uma lei aqui que vai determinar a questão da função do fiscal. É oportuno isso, que precisa de ser colocado. Então eu vejo o seguinte, o artigo 45 dela precisava de ser muito melhor ser discutido. Essa lei precisava de ser discutido por vereadores, pelos advogados da Câmara e pelos advogados do Executivo, naquilo que compete à União, Estado e município, e nós deveríamos estar discutindo ela, cada assunto de cada vez, para que houvesse um entendimento melhor de todos. Por isso, vereador André Lima, que houve a demora da votação. A demora da votação, na realidade, significa a responsabilidade nossa na aprovação de uma lei tão complexa. Ela não é uma questão pessoal. Nós não estamos aqui discutindo quem defende o quê. Nós estamos discutindo aqui que essa lei poderá ser uma lei que liberta as pessoas, ou ela poderá ser uma lei que restringe as pessoas. E se você fazer uma leitura aqui, me traz uma série de dúvidas, tá? Que dizer o seguinte, a partir do momento que nós aprovamos uma lei, ela é uma lei, ela é para ser cumprida, ela é para ser cumprida para todo mundo, ela é para ser cumprida para o cara da barraquinha legalizada, não legalizada, ela é feita para a questão daqueles vendedores que estão na rua, de todas as formas que se tem. Nós precisamos de avançar e progredir, sim, mas nós temos que dar um passo, sempre cuidando e tendo a responsabilidade pelos mais pequenos. É os mais pequenos que precisam ser protegidos pelo governo. Nós precisamos de olhar primeiro para eles e depois ir construindo passo a passo. Por isso que a primeira pergunta que eu fiz aqui ao secretário de Indústria e Comércio, quando esteve aqui, falando aqui na Câmara, era a questão da abertura dos grandes supermercados aos domingos. É uma lei federal, foi uma lei federal que regulamentou isso aí. Só que isso tem consequência na pequena mercearia que vende o frango nos finais de semana, que tem uma possibilidade de manter o sustento dos habitantes. E a lei deve ser feita sempre levando em consideração que a nossa cidade é uma cidade de 50 mil habitantes. Não é uma cidade de 100 mil habitantes, de 200 mil habitantes. Ela é uma cidade em que tem um comércio fantástico e extraordinário e deve ter a nossa responsabilidade total de proteção, principalmente aos pequenos, num momento ainda de incerteza que o nosso Brasil vive e que eu espero que esse momento passe logo. Pelo menos nós temos a obrigação de quem exerce o mandato de acreditar nisso. Essas são as minhas considerações, senhor presidente. Mais algum vereador? Senhor presidente, só para complementar a fala do Fernando ali. Fernando, essa lei, eu concordo com as suas palavras, só que se não tiver essa lei, essas pessoas que trabalham com food truck, com barraquinha, que faz suas vendas e que tem interesse de estar regulamentando o seu trabalho, não consegue alvará aqui na prefeitura. Não consegue o alvará de funcionamento. O que eu não acho justo desde quando eu assumi o meu cargo é a pessoa querer trabalhar, querer contribuir seus impostos e chegar ali na prefeitura, na fiscalização, não conseguir um alvará de funcionamento. Essa é a minha preocupação, entendeu? Concedo. Então, encaminha uma lei para a gente tratar da questão do food truck.
Imediatamente. Mas está aqui a lei. Só que acontece o seguinte... Vai regulamentar, foi como o vereador Jones falou. Ela está tratando de todo o pequeno comércio. Vereador, foi falado aqui já. É uma lei que a gente está aprovando, que a gente pode ir acertando ela, encaixando ela. Só que nós não podemos fazer com essa lei igual está desde 2011 engavetada. Que pode afetar alguém, eu também tenho essa preocupação. Só que você vai incentivar muitas pessoas a estar abrindo o seu MEI, a estar contribuindo, a ter o seu direito no INSS, a estar contribuindo nesse MEI. Então, essa é a minha ideia. Agora, se tem outras ideias, eu não posso falar. Peço a palavra, senhor presidente. Eu acho fundamental essa questão de garantia de direitos, André, através da abertura da MEI. Num trabalho de convencimento, né, de esclarecimento, de trazê-los, de levar a eles a informação sem que eles tenham que ter no cangote uma lei, uma punição, se eles não fizerem isso, sabe? Então eu considero fundamental, sim, que eles tenham direito. Luiz Carlos Amâncio, me conceda uma parte. Eu acho que Vossa Senhoria colocou exatamente num ponto, tá, que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem toda a condição de pessoal para fazer isso. É através do chamamento e do convencimento de cada um. É mostrar essas perdas, como foi feito o exercício hoje aqui com o representante do Sistema S, é chamar e ir convencendo a cada pessoa, dentro das suas condições, a fazer isso. Porque da forma que está colocando aqui, me chega a seguinte dúvida. Ela está sendo, eu talvez não utilize a palavra correta, mas assim, não pode isso, não pode aquilo. Mas o vereador Fernando, você aprovando essa lei, uma pergunta que eu faço a Vossa Excelência, você não está simplesmente fazendo isso que Vossa Excelência está dizendo? Você não aprovando a lei, você está chamando a pessoa para ir na secretaria. Vou dar um exemplo bem claro aqui. O secretário teve há 2, 3 semanas atrás aqui, e nós somos pessoas diferenciadas, diferentes, foi chamado cada vereador para conversar. Eu acho que a maioria não foi. Se nós, vereadores, que estamos aqui para votar isso, não fomos atrás, a população ela só vai realmente correr atrás quando interessar a ele. Essa é a minha opinião. Será que isso que Vossa Excelência está dizendo, nós aprovando essa lei, eles não vão correr atrás para poder saber o que realmente é essa lei? É uma pergunta que eu faço a Vossa Excelência. Peço a palavra, senhor presidente. Esse Sistema S, na verdade, tem grana à vontade, né? Não, eu não estou dizendo, Luiz, em cima de grana, não é isso que eu estou dizendo. É que eles teriam, essa grana seria suficiente para mobilizar, para trazer os ambulantes antes da apresentação da lei, para discutir com eles esse tipo de procedimento. Mas pelo que eu ouvi do secretário que aqui está, a secretaria não foi uma, não foi duas, foram várias vezes que eles foram, o pessoal do comércio, eles foram na rádio chamando os ambulantes. Não estou aqui fazendo defesa. Quem teve o interesse para correr atrás. É até em cima que vocês estão dizendo, e é bom isso, porque aqui é um debate por causa disso. O vereador Luiz Carlos Amâncio, ele ainda falou do ambulante, a maior parte do ambulante. Eu estava conversando com o vereador Jones, e eu acho, na minha opinião, que tem que ser legalizado o mais rápido possível isso, porque a maior parte dos ambulantes, dos pequenos ambulantes, eles mexem com o quê? Produtos alimentícios. E para você legalizar esses produtos alimentícios, você precisa da vigilância sanitária. Então, do lado que você pode estar defendendo o vendedor ambulante, por causa que ele está ilegal, e ele estando ilegal, ele pode estar vendendo um produto que pode ser aqui uma zoonose, alguma intoxicação, alguma coisa. Então, no meu entender, a gente tem que fazer isso, e o doutor Ismar foi muito feliz. A criança, quando ela nasce, ela não sai andando, ela começa a gatinhar para depois andar e aprender. E as leis, o Fernando citou o Código de Postura, se eu não me engano, o Código de Postura foi em 2001. Nós estamos indo para 2020. As leis foram feitas para ser alteradas, certo? E nós estamos aqui, os próximos vereadores, se acontecer alguma coisa, vem um vereador aqui, faça uma emenda e altera. Em cima do que a SENDEC é que regulariza. É muito simples, faça uma emenda com qualquer vereador, de referendo da Câmara. A Câmara vai participar dessa regularização. O que nós não podemos é ficar parado no tempo, estão dizendo, vamos fazer, e ninguém faz reunião nenhuma, e o projeto está parado, e as coisas não acontecem. Eu considero que o projeto tem que ser... Essa é a minha opinião, eu respeito o posicionamento de cada um, mas esse é o meu posicionamento, porque nós temos que pensar para frente. O doutor Ismar foi feliz, é claro que uma lei não vai beneficiar todos. Se a gente pudesse fazer uma lei que beneficiasse 100%, é claro que é a nossa função. Mas se não vai beneficiar por 100%, vamos beneficiar a maioria agora. E essa história, vereador de Fernando, eu discordo mais uma vez da senhora, de Vossa Excelência. Eu acho que a lei não foi feita para beneficiar só os pequenos. Todos são iguais perante a lei. Nós temos que beneficiar o pequeno, o médio, o grande, a todos. Nós temos que parar com essa conversa aqui, que é só o pequeno, nos fingir de defensor dos pequenos só no momento que interessa.
respeito a posição de cada um, mas nós temos que avançar, nós não podemos mais ficar parados. Nós temos que crescer, nós temos que avançar. O grande problema de Cornélio hoje, nós estamos ficando para trás por causa disso. Recentemente eu tive em Bandeirantes, e dou um nome aqui, Sanguini Massas. Ele era um vendedor de uma outra massas, ele começou informal, certo? Quem quiser ir lá visitar ele, hoje ele, através dessa casa do empreendedor, ele gera 20 empregos, doutor Ismar, e hoje ele não fornece só o Paraná. Ele já abriu para Santa Catarina e está mandando as massas dele para o Rio Grande do Sul. Se ele estivesse na informalidade, ele não estaria fazendo isso, não estaria gerando emprego. É isso que nós temos que pensar. Certo? Respeito o posicionamento de cada um, mas não adianta a gente... Eu não voto, deixar bem claro, se ficar 5-5, nós estamos em 11, o meu voto é favorável e sou defensor porque a cidade precisa crescer, a cidade precisa progredir. Nós não podemos ficar parados em pequenas coisinhas e impedir o crescimento da cidade. Infelizmente alguém vai sair prejudicado. Mas a gente tem que pensar que a maioria vai ser contemplada, Luiz Carlos. Esse é o meu posicionamento, respeito o vosso posicionamento, posicionamento do vereador Fernando. Só dando andamento ainda nesse mesmo sentido. Nós temos um determinado número de ambulantes na cidade que é muito menor que o número de comerciantes instalados na cidade sem alvará de mas aí compete a fiscalização. Nós aqui, como legislador, é uma falha nossa. Né? Nós temos que cobrar o poder público então e botar a fiscalização para em cima disso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aí um outro detalhe que o Rafael aborda, quando ele fala em secretário, aqui nós estamos numa Câmara, não temos que esconder nada. Não é um secretário que vai definir quem vai instalar onde e de que maneira. É um partido político. Isso tem que ficar bem pontuado. Mas então, irmãs, nós estamos aqui em cima da regulação, faz uma emenda, que vai ser regularizado tal, de referendo da Câmara. A secretaria vai pegar, vai mandar, lá, desculpa o que está falando, o macaco vai estar lá no espetinho, lá em cima. Para ele se legalizar lá, a Câmara vai ter que referendar, acabou o problema. Ou o Zé Bisteca, que vai estar ali na Minas Gerais, nós vamos ter que referendar. Aí a sugestão fica muito boa, porque me preocupa. A prefeitura, por exemplo, veja a contradição, a prefeitura libera os espaços do Cristo para licitar, que é a antiga lanchonete do Carioca, a antiga lanchonete do Vitinho, aquele espaço onde funcionava o Cojó. Como é que um outro setor da prefeitura pode liberar os trailers, para vender lanche lá? Vai concorrer com quem está oficializado então lá? Faça uma emenda, licita também os locais públicos também. Nós estamos aqui para isso. Por isso é que é importante. Nós estamos tirando a responsabilidade nossa, desculpe falar, eu também. Nós estamos tirando a responsabilidade nossa, jogando para terceiro, em cima do que Vossa Excelência está dizendo. Então pode ser apresentada emendas para a terceira votação? Pode, se apresenta a emenda então aqui, dá tempo de discutir essa semana. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado com um voto ao contrário. 2 votos ao contrário. Projeto de lei 408... Não, senhor presidente, segunda votação pode pedir dispensa da terceira. Não, porque ele foi reprovado em primeiro. Foi uma. Projeto de lei 418-19. Projeto de lei 408-19, Executivo Municipal, abre crédito adicional suplementar no valor de R$16 mil no exercício financeiro 2019. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Vereador Neto pede dispensa terceiro. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. O projeto 016-022 está retirado de pauta. Projetos em apresentação. Projeto de lei 409/2019, Executivo Municipal. Dispõe sobre as atribuições funcionais do cargo de fiscal de tributo e dá outras providências. Em discussão. Apresentação, senhor presidente. Projeto de lei 023/2019, Fernando Vanucci Pepes e Rafael Sampaio. Autoriza o Executivo Municipal a denominar de Rua Francisco Cardoso da Silva uma das ruas, praças ou bairro de nossa cidade. Será encaminhada. Requerimentos. Protocolo 403/2019, André Lima, ementa. Requer inclusão de ponto na rota do ônibus da saúde na antiga rodoviária. Em discussão. Essa palavra, senhor presidente. Isso aqui é um requerimento, vou explicar para quem não sabe, é para o município fazer um estudo, né? O requerimento não é obrigatório, que muita gente, da outra vez que eu fiz um requerimento aqui sobre o servidor, me interpretou de forma equivocada, né? E até usaram isso aí para politicagem. Então, o requerimento é para o município ver a viabilidade de estar colocando um ponto de saída, não precisa ser específico, que eu coloquei a antiga rodoviária,
mas não precisa ser da antiga rodoviária, pode ser em qualquer lugar centralizado, porque a pessoa do CIBIM, do Progresso, ela precisa se deslocar doente. Hoje só temos a rodoviária nova, né? Com local de saída para Curitiba, para ir até o médico. Então, isso aqui é para a prefeitura ver a viabilidade de estar tendo um ponto aqui mais centralizado. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, sinal que levanta. Aprovado. Indicações. Protocolo 392/2019, Ananias Neto. Ementa. Indica melhorias e manutenção nos trevos que dão acesso ao conjunto Fortunato Sibim pela rodovia PR-160. Protocolo 393/2019, Fernando Pepes e Rafael Sampaio. Ementa. Indicam parquinhos inclusivos para crianças com deficiência nas praças do município. Protocolo 394/2019, Luiz Carlos Amâncio. Ementa. Indica alteração de tráfego da Avenida Getúlio Vargas. Protocolo 395/2019, Luiz Carlos Amâncio. Ementa. Indica operação tapa-buracos na rua Rio Grande do Norte. Protocolo 396/2019, Luiz Carlos Amâncio. Ementa. Indica fiscalização em estabelecimentos comerciais com relação ao alvará de licença. Protocolo 397, Edmar Gomes. Ementa. Indica recape asfáltico na rua Victor M. Correia do Jardim Vale Verde. Protocolo 398/2019, Rafael Sampaio, Fernando Pepes. Ementa. Indica conserto da iluminação da rua da antiga estação ferroviária e da passarela. Protocolo 399/2019, Sebastião Lucre. Indica melhorias da iluminação pública do Jardim Seminário. Protocolo 400/2019, Sebastião Lucre. Indica roçada e capina no conjunto universitário. Protocolo 401/2019, André Lima. Indica reparo urgente nas grades de segurança do parquinho situado no Monumento do Cristo Rei. Protocolo 402/2019, André Lima. Indica fiscalização do serviço de micropavimentação. Indica finalização do serviço de micropavimentação no conjunto São Silvestre. Nada mais a tratar. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.